E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Tá chegando, falta muito pouco para estrear um dos melhores filmes desse ano. Logo logo a gente vai poder ver o Godzilla e o King Kong na trocação franca, na batalha mais épica desde Vingadores Ultimato. Será? E hoje é dia de conhecer mais sobre o grandioso Rei dos Monstros, com as melhores curiosidades sobre a franquia de filmes do Godzilla. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e bora conhecer melhor o lagartão mais famoso do cinema. O primeiríssimo filme do Godzilla foi lançado em 1954 e inicialmente a ideia era que o monstro fosse um polvo mutante gigante. Felizmente o produtor Tomoyuki Tanaka decidiu seguir por outro caminho e deixar a criatura com um estilo mais reptiliano, com traços de dinossauros como o Tiranossauro Rex, o Iguanodonte e até o Estegossauro. A origem do Godzilla é bastante sombria. Ele foi criado para representar o medo gigantesco que os japoneses sentiram depois dos ataques americanos com bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Outro fato que inspirou o Gojira, nome original da criatura, foi o naufrágio do pesqueiro japonês Lucky Dragon 5, destruído durante testes nucleares americanos no Pacífico Sul. Até a pele enrugada e marcada do monstro remete às cicatrizes dos sobreviventes de desastres nucleares. Mas, atualmente, essa visão tão sombria e assustadora do Godzilla mudou bastante. Antigamente, ele era a personificação do medo dos ataques nucleares, mas a visão que os próprios japoneses tinham da criatura foi se modificando com o passar dos anos. Godzilla foi se tornando uma criatura cada vez mais amada pelos fãs, e de monstro terrível passou a protetor da humanidade e do equilíbrio no planeta. Hoje em dia, ele é um dos símbolos oficiais do Japão. Godzilla não é o único kaiju em seu universo. Existem uma enorme quantidade de criaturas que já foram inimigas ou aliadas do Rei dos Monstros. Interessante é que várias dessas criaturas representam outros países. O próprio Godzilla, que inicialmente representava os Estados Unidos e o pavor que os japoneses sentiram depois dos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, mas depois ele foi ressignificado e se tornou um símbolo japonês. Rei Ghidorah simboliza a China quando iniciou testes nucleares, enquanto o Pterossauro Rodan simbolizava a União Soviética. Quando foram filmar o primeiro filme do Godzilla, a intenção era fazer os efeitos em stop motion, assim como o antigo King Kong. Mas logo, os realizadores perceberam que seria muito caro. Ao invés disso, criaram uma roupa e contrataram um artista marcial, Haruo Nakajima, para ser o primeiro Godzilla. Não foi uma tarefa nada fácil, pois a roupa era feita a partir de pneus derretidos e pesava algo em torno de 100 quilos. O lagartão foi baseado em vários dinossauros. Mas você sabia que um dinossauro de verdade foi batizado em homenagem a ele? Isso mesmo! Em 97, um paleontólogo chamado Kenneth Carpenter descobriu a ossada de um novo carnívoro do período Triássico, um dos maiores daquele período. Carpenter batizou o dino de Gojirasaurus Kwai, se referindo ao nome original do kaiju, Gojira, e ao local onde ele foi descoberto no México. Em 98, Godzilla teve sua primeira versão americana e foi um completo e absoluto fracasso de bilheteria e de críticas. A versão americana, que teve Matthew Broderick como protagonista e foi dirigido por Roland Emmerich, irritou profundamente os fãs japoneses e até mesmo a Toho, o estúdio original que detém os direitos do Rei dos Monstros. Para driblar essa situação, a Toho criou a história onde foi revelado que aquele monstro na verdade não era o Godzilla de verdade, era apenas uma outra criatura chamada apenas de Zilla. Teve até um breve confronto entre as duas criaturas para deixar bem claro que aquele não era o Godzilla. Logo vai estrear Godzilla vs Kong, mas essa não é a primeira vez que os dois gigantes saem no tapa. Em 1962 foi lançado o grandioso King Kong vs Godzilla. Nesse filme o gorila passa por várias alterações genéticas e ganha até mesmo poderes elétricos para enfrentar o lagartão. Esses filmes mais antigos do Godzilla são muito, mas muito bizarros. E tem algumas das melhores cenas da franquia, como por exemplo o King Kong obrigando o Godzilla a comer salada. E se eu te disser que o Godzilla quase enfrentou ninguém menos do que o Cavaleiro das Trevas, o Batman em pessoa? Pois é, para tentar replicar o sucesso conquistado em King Kong vs Godzilla, Shinichi Sekizawa, um roteirista importante da franquia, teve a brilhante ideia de colocar o kaiju destruindo os Estados Unidos. Assim, sobraria para o herói deter todo o caos causado por Godzilla, contando com a ajuda de amigos como Robin e o Comissário Gordon. Nessa ideia, eles enfrentariam a fúria de kaiju com uma cena com vários veículos como o Batmóvel se unindo para poder enfrentar a criatura. Dá pra imaginar, tipo um círculo de fogo, só que com Godzilla e o Batman. Infelizmente, esse projeto nunca foi levado adiante. Embora esse encontro com o Homem-Morcego nunca tenha acontecido,
Fato é que o Godzilla já enfrentou alguns dos maiores heróis da Terra. Em uma série de quadrinhos, a Marvel colocou o lagartão em suas próprias histórias. Aqui, Godzilla desaparece do Japão e é encontrado anos depois congelado no Alasca. Ao despertar, ele causa uma onda de destruição pelos Estados Unidos e precisa ser detido pela SHIELD, pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico. Depois de um tempo, o Kaiju percebe que as pessoas são legais e volta pro oceano por vontade própria. Tá vendo? O Godzilla é um cara legal. O Rei dos Monstros é também o rei absoluto do cinema. A franquia tem no total 36 filmes, sendo 32 produções japonesas e 4 norte-americanas, incluindo Godzilla vs Kong. Até o Guinness Book reconhece a soberania do Kaiju, já que diz que essa é a franquia com mais tempo de atividade, existindo desde 54 e totalizando incríveis 66 anos. Também existem alguns filmes não oficiais do Godzilla. Um dos mais bizarros é Pulgasari, com uma história de origem bem peculiar. O diretor coreano Kim Jong-il era totalmente apaixonado pelos filmes do lagartão. Então ele simplesmente sequestrou um cineasta sul-coreano e a esposa dele para que eles fizessem um filme do Godzilla exclusivo. O resultado foi o tal Pulgasari, uma cópia descarada. Godzilla tem uma estrela na Calçada da Fama. Sim, é isso aí. Ele tem uma estrela na Calçada da Fama. A estrela foi inaugurada no dia 29 de novembro de 2004 e o evento trouxe fãs do mundo todo para prestigiarem a homenagem ao Rei dos Monstros. A estrela foi colocada para comemorar os 50 anos do Godzilla e também coincidiu com o lançamento do filme Godzilla Batalha Final, onde ele enfrenta todos os kaijus que já apareceram durante a franquia, incluindo o Zilla. Godzilla ganhou um universo durante todos esses anos da franquia e conquistou uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Passou de símbolo de medo a símbolo de renascimento e esperança. Você pode até não ser fã do lagartão, mas não dá pra negar a importância dele na cultura pop mundial. É isso aí, cinemáticos! Gostaram de saber mais sobre o nosso lagartão favorito? Então não esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar com todo mundo. Deixa aqui nos comentários qual o seu filme favorito do Godzilla. Tá animado pro tão esperado embate entre o Godzilla e o Kong? Eu tô super ansiosa, tô contando as horas pra poder ver esses dois gigantes se pegando no tapa. Segue a gente lá no Instagram, sempre que tiver alguma novidade eu aviso no canal. É por lá que eu aviso. Lembrando que a gente está num momento extremamente complicado, então todo cuidado é pouco. Mantenha o distanciamento social, lave as mãos, use o álcool gel e sempre use a máscara direitinho. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você maratonar o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã e quarta, 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!